Aqui você fica sabendo de tudo. A partir de agora. Show de bola. Linda Conceição. Aqui fala do esporte com categoria. 8 horas e 4 minutinhos, 8 horas e 4 minutos, está no ar sua resenha esportiva favorita. Desde já convoco a sua participação. Vamos resenhar nos comentários lá no Facebook, também no YouTube da Clube FM. Aproveite, se inscreva no canal, curta a página também. E nesta segunda-feira, 25 de julho de 2018, um final de semana bom. O Bahia foi derrotado para um Cruzeiro invicto dentro de casa. O Vitória deixou escapar a chance de entrar no G8 mais uma vez, mas também dependia de uma série de combinações de resultados. E aí, torcedor, resenha junto conosco. Ficou satisfeito com o empate do Vitória? O que achou da atuação do Bahia, mais uma vez, pífia, diga-se de passagem, ou o Rafael Cabral realmente pegou tudo? Mas, antes de falar, claro e evidente, da dupla Bavi, que domina os assuntos da nossa resenha, vamos dar uma passadinha nas manchetes deste final de semana e também desta segunda-feira. As manchetes do dia. E olha só, pênalti fantasma sobre Neymar em amistoso viraliza nas redes sociais e Neymar não gosta de provocação. Vocês devem ter visto aí ao longo do dia um pênalti que foi marcado aí em cima do Neymar. E quem viu e reviu, percebeu que aquilo ali foi o pênalti mais mandrake da história do futebol mundial. Mas, enfim, vamos seguir. Não tem como defender o torcedor. Federação Baiana de Futebol repudia violência nas semifinais da Série B do estadual e abrirá processo no TJDFBA. Então, a gente sabe que não vai dar em nada. Abre aquilo ali, normalmente dá uma punição e fica por isso mesmo. Mas, péssimos exemplos aí na final do Baianão da Série B. O São Paulo anuncia a contratação em definitivo de Calheri para a felicidade geral da nação do tricolor paulista, Gilmar, nosso Felipão de Pecaetá também. Tá aí, tocou no Calheri, é gol, astro ali do Cartola 2022. Jacobinense e Itabuna farão a final da Série B do Baianão. As datas dos dois jogos serão definidas pela FBF, mas já garantidos aí na Série A da competição em 2022, e o United aceita liberar Cristiano Ronaldo com uma condição inusitada. Mas essa condição aqui acho que valeria a pena, desde que o United voltasse a Champions em 2024. Mas a gente vai, se tivermos tempo, vamos discorrer sobre isso aí. Cruzeiro amplia folga para Vasco e Bahia e supera 99% de chance de voltar à Série A. Verstappen vence GP da França e dispara na liderança do Mundial de Fórmula 1. Sem nem estrear, Daniel Alves é criticado por ídolos históricos do Pumas. Há um jogo de marca histórica na seleção. Bia Zanerato quer gol na semifinal para eternizar o momento. Letícia Oro Melo conquista medalha de bronze em salto em distância pelo Mundial de Atletismo. Quero ficar no PSG, afirma Neymar. Ele queria uma coisa, agora sem Mbappé quer a permanência dele, né, torcedor? Vamos ver. O ônibus do América do Rio Grande do Norte é atacado por 2 torcedores da Jacuipense antes de partida pela Série D. Fausto Vera chega ao Brasil para assinar com o Timão. Zagueiro do Bragantino pagou 242 mil de fiança para sair da prisão. Entenda a situação de negociação entre o São Paulo e John, goleiro do Santos. E aí, Felipe de Pecaetá, Gil, boa contratação aí, o goleiro John. E primeira brasileira medalhista olímpica no boxe, Adriana Araújo anuncia aposentadoria. Enquanto isso, o Robson Conceição, em setembro, vai disputar o título mundial de boxe. Passadas as manchetes gerais, vamos falar das coisas do Esquadrão de Aço. Bahia! E agora, saudações tricolores. Após 2 partidas sem vencer, Bahia terá sequência regional para buscar recuperação na Série B. Inclusive, teremos daqui a pouquinho a coletiva de Anderson Moreira falando sobre o último tropeço do Esquadrão.
Conselho Deliberativo do Bahia publica convocação para tratar do caso Opportunity. Anderson espera que time volte a vencer na Série B. Me diga, Anderson, que é só você que espera isso. É difícil defender um treinador que dá uma declaração dessa, né? Mas, enfim. Mugni recebe terceiro cartão amarelo e fica de fora do próximo jogo. Bahia perde meia para rival da Série B. Você vai descobrir daqui a pouquinho quem... E essa história tem angu para caroço. Esse meia que o Bahia perdeu. Enfim. E por conta de questões de bastidores, viu? Um tal dono aí ficou com Rusga, com Freeland, com Anderson, e aí limou. E o Bahia perdeu, que seria este reforço para um rival. E olha só, Danilo Fernandes pede mais atenção ao Bahia e elogia rival Rafael Cabral. Fechou o gol, de fato. Né? O Bahia resolve chutar o gol e encontra um paredão do outro lado que acaba dificultando tudo. Guto Ferreira se compara com Anderson e revela que Freeland queria sua saída. Abre aspas. Criando situações. Inclusive, também tenho declarações de Guto sobre isso aí, essa treta nos bastidores do Esporte Clube Bahia. E agora sim, as manchetes, trocando de chavinha, trocando de CT, saindo do Evaristo para o Manuel Pontes Tanajura. Vamos falar do rubro-negro baiano. Vitória! A história é das antigas. Vou só o técnico raiz do rádio mesmo para soltar e levar a nostalgia ao torcedor rubro-negro. O empate segue fora do G8 da Série C. João Bursi valoriza ponto conquistado e explica a saída de Dionísio na segunda etapa. Rubro-negro inicia a venda de ingressos para jogo contra o ABC. Rafinha sente dores no adutor da coxa em empate contra o Ferroviário e vai ser avaliado nesta terça-feira para ver a possibilidade de retornar ou não para o próximo compromisso. Lembrando que a situação do Vitória é bastante complicada, que não depende apenas de si para entrar no G8 e também depende de uma combinação de resultados para que isso aconteça. Não venceu, mas também não perdeu. E iniciando agora, de fato, verdade, a nossa resenha, vamos falar das coisas do Bahia, porque jogou no sábado, tem mais tempo, o torcedor passou o final de semana de cabeça quente, porque mesmo com um jogador a mais, o time não conseguiu desempenhar. Geralmente tem acontecido isso. O Bahia, quando tem um jogador a mais, parece que ocorre o inverso. Parece que o time fica com um jogador a menos. E na reta final, fez como nas últimas partidas também. Lançou mão colocou 350 atacantes, bombardeou, de fato, a área do adversário, chegou a finalizar muitas vezes, mas quando resolveu finalmente fazer isso, encontrou do outro lado aí um paredão e o Rafael Cabral pegou até pensamentos. Então, não adiantou nada. Inclusive, na coletiva, que já está no ponto, e a gente vai escutar daqui a pouquinho, tem trecho que o Anderson é interrogado sobre ter tirado os laterais, e aí ele argumenta que os laterais não estavam dando apoio, não estavam dando profundidade, mas ainda assim não justificou. Obviamente que o torcedor, com toda razão, está perdendo a paciência com o Davó, muito por conta da falta de forma do pé dele. A gente sabe que não adianta o Anderson colocar o Jacaré, mas é bom lembrar que é o que ele tem à disposição, ou seja, o Banco do Bahia, para uma situação como ocorreu no sábado, não tem um banco à altura que alguém que entre e diga assim, não, eu vou resolver. O Bahia hoje não tem isso. Estamos na virada, esse último jogo mesmo foi a virada de chave do primeiro turno para o segundo turno. Não adianta o torcedor dizer, perder para o Cruzeiro lá no Mineirão é normal. Não é normal aceitar uma derrota como esta. E, mais do que isso, torcedor, a gordurinha indo embora. O Anderson até responde sobre isso. Por que a gordurinha indo embora? Hoje, a Tombense, se me falha a memória, o torcedor pode me corrigir através das redes sociais, joga e pode diminuir ainda mais essa gordurinha que o Bahia tinha criado. Por quê? Por conta de uma inoperância, essencialmente, do setor ofensivo do Bahia.
porque o Bahia vem de uma sequência de jogos em que cria, principalmente no primeiro tempo, mas que não mantém isso no segundo tempo, sempre acaba cansando, não tem peças de reposição que mantenham o mesmo nível, sem contar as lesões. O Patrick de Luca fez muita falta nesta partida e acaba sendo superado pelo adversário na segunda etapa. Então, são questões que precisam ser muito bem avaliadas nesta janela, e a gente inclui aí, obviamente, laterais. Goleiro, com a volta de Denis Júnior, muito dificilmente o Bahia vai contratar, mas a gente sabe de reforço nas laterais. Inclusive, falando em laterais, falando em defesa também, o zagueiro Noga, que é do Flamengo, já está treinando no Bahia, deve ser anunciado a qualquer momento, se é que já não for, porque não acompanhei hoje no final da tarde. É um zagueiro que o Flamengo aposta muito nele, está emprestando para que possa ter mais rodagem, inclusive nas divisões de base, sempre foi capitão das equipes, então o Flamengo vê como um atleta promissor, e espero que isso se cumpra também atuando, vestindo a camisa do Bahia, que é obviamente um grande clube, e jogar uma Série B de fato é uma grande pressão. Aí está aí um reforço pontual na zaga. Outro reforço que está também treinando é a do lateral Marcinho, que disputou a Série B pelo Botafogo e também jogou no seu último clube, foi o Atlético Paranaense. Obviamente, como eu já falei aqui em outra oportunidade, ele está correndo na justiça sobre o acidente que ele provocou, tinha ingerido 5 chopps, bebeu, estava acima da velocidade, mas não sou juíza para estar aqui julgando o caso, o que segue, né, nos trâmites legais e judiciais, só que, obviamente, cria um clima atípico no CT. Obviamente, tem jogadores que não lidam bem em dividir os vestiários com uma personalidade que tem esse traço, ou seja, 2 homicídios nas costas, mas cabe à justiça. Ele já fez acordos com os herdeiros dessas vítimas e também com os herdeiros indiretos, fez acordos extrajudiciais. Enfim, aí Marcinho, lateral, que deve ser anunciado, e também o zagueiro Noga. Agora, como prometido, antes do nosso primeiro intervalo, nosso primeiro break comercial, vamos ouvir Anderson Moreira falando sobre este último resultado e também a sua perspectiva para as próximas partidas, já que o esquadrão precisa mais do que nunca voltar a balançar as redes. O Bahia derrota fora de casa no seu comando e liga o sinal de alerta caindo para a 4ª colocação. O que fazer para superar esse momento e não deixar os adversários se aproximarem do G4? Nós precisamos vencer os jogos, né? A Série B agora são 6 jogos, né? 4 foram fora de casa. Aqui com o Cruzeiro eles não perderam nenhum ponto, tiveram muito próximo disso, quem assistiu o jogo viu. Foi um jogo muito igual, a gente enfrentou bem, embora tecnicamente a gente não tenha feito um jogo tão bom como a gente fez em outras situações, mas voltar a vencer, acho que é importante. A gente teve uma atitude boa, acho que a gente criou situações. O Rafael hoje fez um jogo quase perfeito, né? Praticamente perfeito, porque a gente criou situações, chances claras, ele fez defesas muito difíceis, né? E eles acabaram conquistando esses 3 pontos, mas eu acho que a equipe fez por merecer um resultado diferente. Essa gordura que chegou a ser de 8 pontos pode cair para 3 em relação ao 5º colocado ao término da rodada. A falta de pontaria é o fator determinante para essa aproximação do 5º? Cara, a gente tem finalizado no gol, né? Hoje o goleiro o Rafael fez grandes defesas, há mérito também dele nesse caso. É claro que tem situações que a gente poderia ter finalizado melhor, mas vamos continuar, né, trabalhando. É claro que é o primeiro resultado adverso na Série B, né? De 6 que a gente participou. Acho que a gente perdeu pontos em casa, que a gente merecia muito um resultado diferente. E sabia que hoje era um jogo extremamente difícil, como foi também para o Cruzeiro lá em Salvador, né?
Então a gente tem que ter tranquilidade para a gente poder buscar já no próximo jogo um triunfo, né, e uma sequência. A gente vai fazer 2 jogos em casa agora, e a gente precisa muito do nosso torcedor, de que eles possam, né, estar ali na fonte, nos ajudar, entendeu? Nos momentos difíceis. Eu sei que a gente está gerando uma ansiedadezinha. Essa competição é uma competição longa que a gente precisa, né, estar bem focada. A equipe está competindo de igual para igual em qualquer situação, jogando fora de casa contra adversários que têm qualidade, que estão aí à frente da competição. A gente está disputando, está fazendo jogos com qualidade, criando situação. Então a gente tem muita confiança que daqui a pouco essa bola começa a entrar e a gente consegue aí uma sequência de triunfos, que é o que faz com que a gente possa nos aproximar do nosso objetivo. O Bahia tem errado no setor defensivo e também no ataque, quando perde muitos gols. O que fazer para corrigir esses erros? Gente, a gente está fazendo tudo. Você viu que o Cruzeiro teve poucas chances hoje. É lógico que a gente está falando aqui de um lance em que foi um tiro de meta deles, que eles acabaram batendo rápido. Foi alertado isso é importante falar. A gente alertou dessa cobrança rápida do Rafael. A gente acabou vacilando ali um pouquinho, né? Vacilando no lance. Conseguimos bloquear o primeiro chute. O segundo chute, depois da defesa do Danilo, o Stênio acabou fazendo o gol. Mas a gente está dando poucas chances para os adversários, né? Precisa ainda continuar persistindo em poder ajustar esses detalhes e fazer com que a equipe possa melhorar em todos os aspectos. Aí o Wenderson Moreira, o que me deixa assim, impaciente é essa passividade, a forma como ele fala, parece que está liderando a competição, quando a gente sabe que isso não está ocorrendo. Neste momento, só para atualizar o torcedor aqui, o Operário está empatando com a Tombense. Resultado até então, ok, mas bom será se a Tombense perder para o Operário. O Bahia, que está a 2 rodadas da Série B sem vencer, caiu para o quarto lugar com 34 pontos, precisa se recuperar para evitar que a sua vaga no G4 seja ameaçada. Para isso, nada melhor que ter pela frente uma sequência regional. Nos próximos 3 jogos da competição, o Bahia vai duelar aí regionalmente. Vai pegar o Náutico, o CSA e o Sampaio Corrêa. Inclusive com ingressos promocionais aí para a partida contra o Náutico, que nesta sexta-feira o Bahia vai enfrentar às 19 horas na Arena Fonte Nova. Jogo válido aí pela 21ª rodada. Lembrando que no primeiro turno o Bahia ganhou a partida por 1-0 fora de casa. Douglas Borel foi expulso ao receber o segundo cartão nos primeiros minutos por ter tirado a camisa para comemorar aquele gol do triunfo. Então o torcedor lembra muito bem. O segundo jogo regional será contra o CSA no dia 6 de agosto, um sábado, às 16h30, pela 22ª rodada da Série B. E, por fim, o Bahia enfrentará o Sampaio Corrêa, jogo marcado para o dia 9 de agosto, às 21h30, no estádio Castelão. Lembrando que o Sampaio Corrêa deu um atropelo no Sport nessa última rodada, que foi sem massagem também, né? Pegou sem dó e piedade. E o Bahia acaba, às vezes, oscilando muito diante deste adversário. Mas, como eu falei agora, 3 duelos regionais para se recuperar e não perder a vaga no G4, porque a gente sabe que é difícil se manter. O Bahia, a muito custo, conseguiu manter 19 rodadas dentro do G4 no primeiro turno, que é um feito sensacional. Mas quando você perde a sua vaga do G4 para você recuperar, meu amigo, esqueça tudo. Vamos ao nosso primeiro break comercial e já voltamos, continuando as últimas notícias do Esquadrão de Aço. É rapidinho e, aproveite o intervalo para ir lá no Facebook comentar sobre o desempenho do Bahia, também sobre o desempenho do Vitória, sobre o teatro de Neymar na penalidade que foi marcada em seu favor no dia de hoje. É rapidinho. Show de bola, Clube FM.
Tem novidade na Construilock. Além de aluguel de marteletes, andaimes, bitoneiras e muito mais, agora também com mini containers para você guardar suas ferramentas com segurança e praticidade. Mini containers para sua obra só na Construilock. Telefone 759-9160-9376. Construilock, Travessa Jerônimo Araújo Almeida, Santo Antônio de Jesus. Qualidade comprovada, muito mais variedade você vai encontrar. Lipe Embalagens, embalagens plásticas de alumínio e de papel. Também tem descartáveis. Lipe Embalagens. Lipe Embalagens e distribuidora de Fécula Santiago. Menor preço, melhor atendimento. Praça Duque de Caxias, ao lado do Mercado Municipal. Fone 3631-2890. Lipe Embalagens. MMA Fibra, planos de até 500 mega, com roteador Wi-Fi incluso, antivírus, streaming de TV com mais de 90 canais, plataforma educacional e Deezer, aplicativo de músicas. Contrate sem sair de casa. 75-3631-6564. Consulte condições. 500 mega por R$ 99,90. Ericssel, seu celular apresentou defeito, caiu, quebrou ou molhou? Procure quem realmente entende. Ericssel, seu celular na sua mão, novo de novo. Também com manutenção em relógios e tablets, capas e películas para o seu aparelho, controle para a TV e um excelente atendimento. Ericssel, na Rua dos Correios, telefone 759-8802-7216. Show de bola, linda, linda Conceição. 8 horas e 25 minutinhos, já estamos de volta para dar continuidade às notícias do Esquadrão de Aço. Olha só, o Conselho Deliberativo do Bahia publicou a convocação para a reunião que irá avaliar o acordo entre o Bahia e o Banco Opportunity. O imbróglio, que é considerado um dos últimos obstáculos para que o tricolor comece o processo de avaliação da Sociedade Anônima do Futebol, o SAF, com o Grupo City, será decidido no dia 28 de julho, às 19 horas. Ainda de acordo com o clube, a reunião também tratará de mudanças de componente na comissão provisória para o estudo, avaliação e apresentação dos modelos de sociedade anônima do futebol. Precisamos muito do torcedor, convoca aí a questão do Conselho Deliberativo. Então, nesta quarta-feira, né? Quinta, teremos uma definição sobre este imbróglio. Um desconto de, acho que 70% em relação à dívida. E daqui a 30 a 45 dias seria o prazo final para finalmente, não posso bater aqui na mesa, essa proposta da SAF estar diante do torcedor do Bahia. Mais de um ano nessa brincadeira, sem contando, claro, evidente, o período em que o presidente viajou, mandou proposta, conversou nos bastidores, mas desde fevereiro a gente vem batendo nesta tecla aqui. É hoje, é amanhã, brincadeira, a gente não cravou em nenhum momento, mas agora, com esta resolução, o principal imbróglio, que é justamente essa dívida e este Bahia SA que só prejudicou o Bahia, finalmente o torcedor, contando um prazo de 30 a 45 dias, terá, de fato e verdade, esta proposta em mãos. Hoje não vai dar tempo, mas amanhã a gente já tem informações de como seria este modelo de negociação, esta modelo da SAF, que será apresentada supostamente aí pelo Grupo City. Não vi assim nada demais, além da questão do dinheiro, não, mas é um momento que a gente precisa ter mais tempo para discutir a respeito. E como eu falei dos imbróglios internos, o Bahia perdeu o meia Chay do Botafogo. Ele tinha aceitado a proposta do Bahia por ter trabalhado com o Freeland e também com o Anderson no Botafogo, mas, olha só, o John Texton, que é o investidor do Botafogo, injuriado e pé da vida com o Freeland, com o Eduardo Freeland e com o Anderson Moreira, não autorizou a vinda do meia para o Bahia. E com isso, Chay foi apresentado ao Cruzeiro, time que bateu o Bahia no último sábado. Pois é.
resenha aí de bastidores. O Chay já tinha aceitado tudo, toda a proposta já tinha tudo alinhado, até porque ele tinha trabalhado com os dois na temporada 2021, mas o John Textor não aprovou esta saída. Lembrando que o John Textor, ele tinha até arcado com custo de curso de Eduardo Freeland na Inglaterra, queria que ele assumisse um cargo no Botafogo, ele não assumiu, e depois foi e assumiu um cargo no Bahia, então criou um clima de inimizade. Então, tá aí detalhes para você, torcedor. E outro detalhe está em relação a Guto Ferreira, que participou de um podcast no dia de hoje, e deu uma declaração muito forte, né? Segundo ele, nos bastidores, o Eduardo Freeland ficava procurando e criando situações para demiti-lo. Tanto é que ele elogiou a questão do Henderson, mas avaliou que o seu aproveitamento foi melhor do que tem sido o aproveitamento de Henderson. Numericamente, ok. Mas, internamente, o Guto Ferreira sinalizou que o Eduardo Freeland, que é o executivo de futebol, procurava motivos para demiti-lo, porque o Eduardo já tinha trabalhado, já tinha um alinhamento com o Henderson. Então, assim, demitiu o Guto, voltou o Henderson, mas que pelo menos que essa parceria repita, no mínimo, o feito que foi na última temporada com o Botafogo aí, com acesso campeão da Série B. Né? E o Henderson também tem alguns acessos, então que isso se repita. Inclusive, ó, depois de ser sondado no Sport, no Santos, agora o Vasco que está sondando aí o Guto Ferreira, que tem 4 acessos, né, à Série A do Brasileirão. Então, esses detalhezinhos aí de bastidores. Para esta próxima partida, como eu falei anteriormente, o Bahia não vai contar com o Mugni, uma peça fundamental ali naquele meio campo do Bahia, e também em termos de raça, né, como jogador que chama muito a responsabilidade da outra dinâmica, mas, enfim, por conta do terceiro cartão amarelo, o Meia estará de fora da próxima partida. Tá aí, estes foram os destaques do Esquadrão nesta segunda-feira, 25 de julho, time que vai ter quase uma semana se preparando para esta partida contra o Náutico e precisa, depois de 2 tropeços, voltar a vencer na competição e não deixar a gordurinha escapar, porque já está por aqui. Vamos ao nosso segundo break rapidinho e na volta a sua participação lá no Facebook, no YouTube, também já com as notícias do Rubro Negro Baiano. Show de bola, Clube FM. Tem novidade na Construilock. Além de aluguel de marteletes, andaimes, bitoneiras e muito mais, agora também com mini containers para você guardar suas ferramentas com segurança e praticidade. Mini containers para sua obra, só na Construilock. Telefone 759-9160-9376. Construilock, Travessa Jerônimo Araújo Almeida, Santo Antônio de Jesus. Qualidade comprovada, muito mais variedade você vai encontrar. Lipe Embalagens, embalagens plásticas de alumínio e de papel, também tem descartáveis. Lipe Embalagens. Lipe Embalagens e distribuidora de Fécula Santiago. Menor preço, melhor atendimento. Praça Duque de Caxias, ao lado do Mercado Municipal. Fone 3631-2890. Lipe Embalagens. MMA Fibra, planos de até 500 mega, com roteador Wi-Fi incluso, antivírus, streaming de TV com mais de 90 canais, plataforma educacional e Deezer, aplicativo de músicas. Contrate sem sair de casa. 75-3631-6564. Consulte condições. 500 mega por R$ 99,90. Ericssel, seu celular apresentou defeito, caiu, quebrou ou molhou? Procure quem realmente entende. Ericssel, seu celular na sua mão, novo de novo. Também com manutenção em relógios e tablets, capas e películas para o seu aparelho, controle para a TV e um excelente atendimento. Ericssel, na Rua dos Correios, telefone 759-8802-7216. Linda Conceição. Aqui fala do esporte com categoria.
8h33, 8h33, e já falei que seria rapidinho, então já estamos de volta. Elinho, como prometido, quero ver a participação da galera, vi que já tinha aí uns 12 comentários. Tem Antônio Mota acompanhando, quem mais? Boa noite para você também. O Davi Bispo, tá de Castro Alves, valeu pela moral, hein, Castro Alves, viu, Davi? Grande abraço. O Bonfim Almeida, me responda uma coisa sobre a SAF. E por que o técnico do Bahia não coloca o time para frente e existe um time recuado? Será que Rodallega já pode atuar como titular? Bonfim, tenho minha dúvida em relação à titularidade de Rodallega. Ele não se firmou, mas sabe o que chama a atenção, o Bonfim? Que quando o Bahia começa, e começa muito bem, com o esquema de 3 zagueiros, 2 laterais e o meio criando muito, Raí e o Davó têm perdido todas as oportunidades criadas. Para a próxima partida, poderia começar com um ataque já logo com o Lubiano, botava o Copete e o Rodallega para saber se com o meio campo criando, como cria para Raí e cria para o Davó, também vai criar para o Rodallega e para o Copete, por exemplo, e eles irão aproveitar. Então, poderia estar modificando o ataque, por exemplo. Eu acho que o Náutico seria um adversário para o time tentar isso, e também, principalmente, por estar jogando dentro de casa. Vamos ao próximo. Tem mais? Olha, de Elise Medrado. Grande abraço para a galera de Elise Medrado. Passei por aí ontem, quando eu estava indo para Amargosa. Não, voltando de Amargosa. No sábado que passei indo. O Alisson desejando boa noite para Felipe Pereira, mas Ailson errou, que Felipão não está hoje, não. Felipão deverá estar na resenha de amanhã. Ele que não abre o olho contra outro time que vem atrás. Realmente, o Bonfim, o Bahia está perdendo aquela gordurinha. Tem mais, Elinho? Boa noite, Carlos, lá de Sapé-Açu. Olha, a galera, a região toda ouvindo a resenha top estourada. Roberto, boa noite, linda. Guto deixou, está acabando o Bahia. Não era para demitir Guto, mas o meu Vitória vai subir. no Vitória vai subir é complicado, viu? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho das coisas do Vitória. Tem Heraldo participando diretamente do YouTube. Estamos ao vivo no YouTube também. Então, para quem preferir, no radinho, no YouTube, no Facebook, não importa a mídia, porque a Clube está lá, está presente. Continue participando. E agora, meu caro Cordena Edilson Oliveira, depois de falarmos meia horinha ali das coisas do Bahia, vamos falar das coisas do Vitória, que empatou. Não perdeu, também não ganhou. Está na sequência muito boa até, Edilson Oliveira. O torcedor fica com medo de elogiar quando a fase está boa assim. Pois é, linda. Boa noite para você, para o Hélio, para todos que acompanham a nossa resenha Show de Bola. Estou chegando atrasado, estava ali, mas pegar pelo menos essa parte final, estava te ouvindo, né? Estava ouvindo a parte inicial, a entrevista coletiva também do Anderson Moreira, né? Só para a gente dar um pitacozinho rapidamente aqui no jogo do Bahia, né? Rapidamente. Eu acho interessante, Linda, que o Bahia conseguiu, como disse o próprio Anderson, né? Conseguiu superar, no caso, um Mineirão cheio, né? Controlar o jogo também, de certa forma, até os 18 minutos do segundo tempo, quando o Cruzeiro teve um jogador expulso, né? Até ali estava tudo tranquilo, né? Parecia que o Bahia não corria muitos riscos, né? Então expulsou, a gente pensou de imediato. Eu digo, poxa, está na hora de buscar os 3 pontos. Um homem a mais, reta final, pegando ali 18 minutos, tem muito tempo ainda pela frente para buscar fazer um gol. E logo na sequência o Bahia sofreu o gol, né? Uma ducha aí. E tentou, né? Eu achei interessante, né? A partir dali, o Anderson não é muito de mudar esquema de jogo, não, né? Mas mudou no abafa para tentar fazer alguma coisa. Tirou os 2 laterais, colocou 2 atacantes, né? Mudou, também saiu mais um zagueiro. Botou o time todo para frente. E o time conseguiu pressionar, conseguiu aquele chute bonito do Rodallega na trave, que poderia ter tido a melhor sorte. E o Rafael realmente fez algumas muito boas defesas, garantindo 1-0 para o Cruzeiro. Mas o que me chama a atenção é isso, quando parece que o jogo vai ficar mais fácil, o Bahia resolve complicar, né? Sozinho. E detalhe é o seguinte,
em uma jogada, em um lance que eles tinham noção, como o Anderson falou, sabia dessa saída de bola rápida do Rafael, e ainda assim consegue cometer um erro que foi estudado para fazer justamente ao contrário, Edilson. E chama atenção como é que pode jogar com 3 zagueiros, com um homem a mais, e todo rebote, dá rebote de novo, e todos nos pés do Cruzeiro. Não é que o Danilo tenha falhado, mas o Felipe vai discordar. Se rebater a bola para frente, nos pés... Ele poderia ter dado um soquinho, né? Ao invés de ir com a mão puxando a bola. Se desse um soco lá, jogava para escanteio. Pro lado, sim, mas isso não é a primeira vez que ele erra nesse tipo de defesa, tá, Edilson? Ele já comprometeu o Bahia por situações semelhantes. Então, não vai ser mais corrigido. Essa altura do campeonato, na idade... Águas passadas não movem moinhos, né? Então, agora é focar no próximo, focar no Náutico. Só para lembrar, o jogo Operário e Tombense, como você falou, estava em 0-0 e continua 0-0, já no segundo tempo do jogo. E CSA com Criciúma e CSA, o jogo está em 1-1. Mas o que interessa mesmo é Operário e Tombense, 0-0 é o placar de momento, Linda. Bom resultado aí para o Bahia. Agora o Esquadrão precisará fazer a parte dele nesta mini Copa do Nordeste. Pois é, vamos aguardar aí. Tomara que faça a sua parte. 8h40, vamos trazer Vitória então? Fica aí à vontade. E aí o Vitória, precisando vencer para entrar no G8 e jogar pressão para os adversários na briga pelo acesso, o time decepcionou seu torcedor, ficando no empate em 0-0 contra o Ferroviário. A partida foi realizada neste domingo no estádio Presidente Vargas. Com este resultado, o rubro-negro ficou com 22 pontos conquistados, ocupando a 10ª colocação com 1 ponto a menos que o São José, primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima fase. O Vitória praticou um futebol abaixo do esperado e sofreu quando viu a saída do atacante Rafinha com dores musculares. E com esse desfalque, o time sofreu na parte ofensiva e criou muito pouco. Este foi o detalhe crucial da partida do Vitória, a saída de Rafinha, ele que será avaliado ainda nesta terça-feira. Mas outro detalhe é o seguinte, Edilson, 2 pênaltis claríssimos não sinalizados em favor do Vitória. Isso aconteceu. Ali não tem nem como dizer que foi ombro, né? Aquele lance totalmente ali. E o Elias, eu estava na técnica desse jogo, o Elias falou na hora, pênalti! Eu digo, deu não. Aí ele, pênalti, foi pênalti, eu vi o lance. Eu digo, realmente, ali foi escancarado, gente. O cara não dá um pênalti daquele, né? Tá de má vontade. Isso aí a gente pode perceber que houve uma má vontade tremenda. Se quisesse, o pênalti seria marcado. Aí, viu, Linda, já corrigindo aqui agora resultados, né? Porque o Volta Redonda está jogando com o Ipiranga. O Volta Redonda está indo a 24... já estava à frente do Vitória. Não está passando, não, que está empatando. Está indo a 24 pontos. Eu ia falando aqui que passou, mas não. Continua. O Vitória está na 11ª posição nesse momento, né? Então, assim, a situação... Tem áudio do Casimiro falando também, deve falar sobre as coisas do Vitória. Tem um áudio também do torcedor do Bahia. Mas é uma situação complicada a do Vitória, porque o jogo de ontem era crucial as pretensões do time, Edilson, porque tem muitos empatados praticamente na pontuação, né? Você que tem a tabela aí olhando mais diretamente. Então, a partida de ontem, o resultado positivo seria crucial. Agora vai jogar dentro de casa contra o ABC, que está no topo da tabela, uma partida que vai ser muito difícil. E o torcedor conta aí com boas notícias do Rafinha amanhã, porque tem sido uma peça crucial na criação do Vitória e é o artilheiro do time também na temporada. Pois é, fez uma falta danada o Rafinha, viu? Estava muito bem e o Vitória começou pressionando, né? Tendo oportunidades, o goleiro acabou praticando algumas boas defesas, evitando assim o gol do rubro-negro logo no início da partida. Deu a impressão, eu esperava um resultado positivo do Vitória ontem. Talvez se o Rafinha não tivesse saído, porque é um jogador mais lúcido, que a gente percebe, tem mais criatividade, tem mais habilidade, é mais incisivo, né? Ele é um jogador que finaliza bem. O Vitória poderia ter tido uma melhor sorte na partida. Poderia ter saído ontem com um resultado
positivo e com a vaga ali no G8. G8 que o Vitória está a 1 ponto, tem 22, o Botafogo tem 23, com 7 vitórias. O Vitória tem 22 com 6 vitórias. Então, para o Vitória entrar no G4, no G8, perdão, na próxima rodada, não basta o empate. Tem que vencer seu jogo, até porque joga em casa e tem que aproveitar para vencer e garantir aí um espaço, entrar de vez nesse G8. Inclusive, já iniciou a venda de ingressos, vai haver uma mudança de setorização ali, a torcida do visitante vai ficar um pouco recuada, assim, vai diminuir o espaço para aumentar a capacidade de torcedores do Vitória. Então, uma expectativa de casa cheia também, mesmo diante desse resultado, que não foi ruim, mas também não foi bom. É bom lembrar que o Vitória está na sequência boa, sem perder, mas vai pegar um adversário muito difícil, que é um adversário que está no topo da tabela, que é o ABC. Então, a volta do Rafinha é crucial, e também outros atletas que precisam mostrar uma produção que ainda não mostrou para um time que quer o mínimo, Edilson Oliveira, que está no G8, não é um G4, não é um G8, que dá uma margem gigantesca, mas deixou para se encontrar um tanto quanto tardiamente. E o João Bussi valorizou o ponto conquistado, apesar do jogo, né? Ele diz assim: fizemos um ótimo primeiro tempo, com chances. O segundo tempo ficou mais aberto, o time deles na zona de rebaixamento acabou se expondo mais. Mudei o time e coloquei mais um meia. Infelizmente, as poucas oportunidades que tivemos não conseguimos concluir. É ver o que funcionou e o que não funcionou. De maneira alguma, a gente veio aqui para buscar um resultado que não fosse positivo. Tanto que tirei um volante e coloquei um meia. Lógico que ao final do jogo, o ponto é importante, tem que sentar e analisar o jogo. Realmente, na segunda etapa, o Vitória já não foi tão efetivo como foi no primeiro tempo, só que já segue a máxima. Águas passadas não movem moinhos, o time tem que se reerguer, já pensando neste próximo desafio de jogando contra o ABC. Temos um áudio de Casemiro, vamos ouvir aí o que ele achou tanto do Bahia quanto do Vitória, que ele geralmente comenta sobre as duas equipes, mas essencialmente sobre o rubro-negro baiano. É toda a equipe que faz o programa Show de Bola da PUBFI. O Vitória ontem entrou em campo, jogou o primeiro tempo uma bola que pode dizer que agradou seus torcedores. Agora o segundo tempo, o Vitória deu um apagão que quase que, como diz no dito popular, quase entrega o ouro bandido, porque quase que o Ferroviário termina ganhando o jogo, porque a Vitória apagou de vez no segundo tempo. Eu acho que teve alguma coisa a ver com a substituição do técnico. Porém, acho que alguns foi necessário, mas teve algumas que não foi boa, não. Inclusive, eu sinceramente, não estou vendo mais vantagens nenhuma de Ney. Dinei não está fazendo nada, ninguém sabe se está cansado. Teve uma bola mesmo que ele conseguia, se ele corresse um pouco mais, conseguia ganhar a bola, e terminou perdendo para o adversário. Então, eu não vejo assim a vantagem mais de Dinei para se colocar quando o time estiver ganhando, assim, de uns 35 minutos em diante, para passar um tempo para completar o jogo. Mas Dinei não é jogador mais para correr atrás, para ganhar jogo, não, que ele não está mais com essa condição, não. Mesmo na experiência, mas nem a experiência não está valendo. Agora, falando entre Bahia e Vitória, para mim, o jogo do Bahia perdendo a construção, não é o resultado. O resultado, claro, que um ponto Vitória foi melhor que o Bahia, que não ganhou nada, mas na construção o Bahia foi melhor. Porque o Vitória terminou empatando com um time que faz tempo que não empata. E o Bahia perdeu para um time que hoje, na sua competição, é o líder, e é um time de 8 estrelas, né? 5 na camisa do time da camisa e 3 conquistados pelo Campeonato Brasileiro, né? Por isso que estou brincando falando 8 estrelas. Mas, enfim, para mim o jogo do Bahia jogou muito. E sabendo que o Cruzeiro botou um muro de Berlim dentro da trave dele, que o Bahia não conseguiu entrar, que o goleiro fez o que pôde e o que não pôde, viu? Então, acho que o Bahia jogou melhor do que o Vitória, viu? Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.
Tá aí a avaliação de Casemiro, né? Sempre pertinente, né? É Sempre, verdade. O sempre. Vitória fez um bom primeiro tempo. Agora, são jogadores que não têm somado, e eu concordo com o Casemiro. E ontem o Elias com o Jorge, eles comentavam sobre isso. O Diney entrou muito mal na partida. Aliás, o Trellis, desde o início, já começou mal o jogo, não estava rendendo, não estava no mesmo nível do Rafinha e de outros jogadores. Aí veio o Diney, o outro atacante, o Roberto, também entrou muito mal. O Roberto foi péssimo. Acabou com a estrutura do Vitória. Então, são jogadores que, na verdade, entraram e não ajudaram o Vitória. O Vitória acabou caindo de produção no segundo tempo. Aí, naturalmente, o Ferroviário foi para cima, pressionou, criou algumas oportunidades, e aí foi a vez de aparecer o goleiro do Vitória, né, que fez também algumas boas defesas na segunda etapa. Mas o fato é que, como disse o Casemiro, o Diney realmente parece... Sabe aquela coisa que você coloca? É um a menos em campo? Aí foram dois, Diney e Roberto. Muito mal. Exatamente. Principalmente o Roberto, tá? A gente vai ao nosso último intervalo e na volta as notícias gerais, né? E principalmente... E tem áudio do ouvinte também, né? Tem áudio Luciano, de um torcedor do Tricolor. Daqui a pouquinho, depois do break. Aquele pênalti mandrake do Neymar. Daqui a pouquinho a gente já volta. Show de bola. Tem novidade na Construilock. Além de aluguel de marteletes, andaimes, bitoneiras e muito mais, agora também com mini containers para você guardar suas ferramentas com segurança e praticidade. Mini containers para sua obra só na Construilock. Telefone 75991609376. Construilock, Travessa Jerônimo Araújo Almeida, Santo Antônio de Jesus. Qualidade comprovada, muito mais variedade você vai encontrar. Lipe Embalagens, embalagens plásticas de alumínio e de papel. Também tem descartáveis. Lipe Embalagens. Lipe Embalagens e distribuidora de Fécula Santiago. Menor preço, melhor atendimento. Praça Duque de Caxias, ao lado do Mercado Municipal. Fone 3631-2890. Lipe Embalagens. MMA Fibra, planos de até 500 mega, com roteador Wi-Fi incluso, antivírus, streaming de TV com mais de 90 canais, plataforma educacional e Deezer, aplicativo de músicas. Contrate sem sair de casa. 75-3631-6564. Consulte condições. 500 mega por R$ 99,90. Ericssel, seu celular apresentou defeito, caiu, quebrou ou molhou? Procure quem realmente entende. Ericssel, seu celular na sua mão, novo de novo. Também com manutenção em relógios e tablets, capas e películas para o seu aparelho, controle para a TV e um excelente atendimento. Ericssel, na Rua dos Correios, telefone 759-8802-7216. Show de bola, Clube FM. Edilson Oliveira. Muito bem, 8 horas e 52 minutos, 8h52, para você ligado na Clube FM, acompanhando a nossa resenha Show de Bola, atualizando o placar da rodada, linda. O Volta Redonda fez 1-0 agora no Ipiranga, né? Com esse resultado, Volta Redonda está indo a 26 pontos, né? O Vitória está com 22, né? Tem ali o Aparecidense com 25 e o Botafogo de São Paulo com 23. São os dois times que o Vitória pode alcançar na próxima rodada. Mas o placar está em 1-0. 8h52, vamos ouvir o Luciano, torcedor tricolor, falando também sobre o jogo de ontem? Boa noite, bancada da Rádio Clube, essa rádio aí estourada. Olha, sou torcedor do Bahia, sou Luciano, aqui de Sade, torcedor do Bahia, e estou lhe ouvindo aqui, sua resenha. Mas eu vou dizer, Roda Leiga, meu amigo, não pode comer banco para ninguém no Bahia, principalmente esses ridículos que joga aí o Davó e esse Raí, que é uma ruína. Roda Leiga não pode comer banco com um time desse. Agora tem que dar bola ao homem. O homem não acha bola. Mas, na minha opinião, ele é titular absoluto. Uma boa noite a todos. Tá aí o Luciano, a observação. Inclusive, eu estava analisando isso, conversando durante o dia com os colegas. E a gente falava, esse é o Luciano da Lusat, né? Nosso amigo Luciano, aquele abraço.
A gente falava de que o Rodallega, ele não vive uma boa fase, mas ele sabe fazer gols. Ontem, inclusive, por pouco, ele não fez um golaço, um belo chute, a bola bateu no travessão. São duas características diferentes, né? A gente vê o Davó com mais explosão, mais velocidade, mas totalmente incompetente na hora da finalização. E você tem o Rodallega que não tem o mesmo vigor físico, não tem a mesma velocidade, mas tem mais inteligência, né? Ele pensa mais rápido. Foi o que eu falei enquanto você chegava. Que, por mim, nesse jogo contra o Náutico, já poderia entrar com uma formação do ataque diferente, né, Edilson? Para ver se o Rodallega e o Copete, ou até o Rodallega e o Davó, conseguem dar uma outra resposta, já que Raí e Davó estão perdendo todas as oportunidades criadas. E quando o Rodallega entra, ele já não tem um meio de campo que cria como cria quando tem o Davó e o Raí, que estão até então inoperantes. O Raí é muita correria, muita transpiração e pouca inspiração. A verdade é essa. Né? E aí complica, né? Pois é. 8h54, e aquele pênalti... Você vai falar do pênalti Mandrake, né? E eu já vou falar de outro lance Mandrake também. Qual? Você viu o gol do Flamengo contra o Avaí? Ah, sim, foi muito repercutido. Tão repercutido quanto o pênalti do Neymar. Você vê árbitro marcar aquele tipo de falta? Oh, não. Não. Aí a gente pergunta, se fosse o contrário, se fosse contra o Flamengo, a favor do Avaí, será que o árbitro daria? Jamais. Será que a arbitragem de VAR... Até tiraria, como tirou, né? Como eu estava conversando com um amigo hoje, Gil, e como eu já falei aqui várias vezes, Edilson Oliveira, não entra na minha cabeça que o nosso futebol é profissional, o Campeonato Brasileiro é uma competição profissional, não é um campeonato amador. E os árbitros não são profissionais. Não bate isso. Aí você chega um árbitro, não estou aqui, quem trabalha com arbitragem vai querer me crucificar, mas estou falando como uma leiga. Um árbitro de Série A vai lá e ganha 10 mil reais. A gente vê estou falando aí, trazendo as palavras de um brother. Vem aí, trocentas mil caças de aposta. Vai lá e dá assim, 50 mil aqui, fulano, você botar 5 cartões amarelos, 2 escanteios, não sei o quê. Quem trabalha no mundo de futebol, Edilson, diz que quando você descobre as coisas, você perde encantamento. Então, não estou aqui julgando nem apontando coisas que acontecem. Só aquela teoria da conspiração, que de fake news não tem nada, porque eu não trabalho com isso. Agora, mais pertinente. Fica a critério de quem quiser entender como bem entender. Mas as verdades... Os entendedores entenderão. Entendedores entenderão, mas a gente não pode entrar nessa ossada aqui. Só que a gente que vive o mundo do futebol, a gente entende que algumas coisas não batem, né? Não é como matemática, não. O buraco é bem mais embaixo. A única matemática é a financeira. Muito bem. Vamos lá. E o Neymar? Rapaz, e ele ainda achou ruim, viu? Porque continua sendo um eterno moleque da vila. Porque aquilo ali, Edilson, você pode olhar por todos os ângulos, todos os frames, em câmera lenta, na velocidade máxima aqui, vai ver que o cara lá do Japão se estrupiou todo para não tocar, já sabendo, né? Da fama de Kaikai, e ainda assim, enfim, um amistoso, né? Que era um jogo... Pois é. Aí e aí a gente observa, Linda, a gente já viu alguns fatos, alguns casos, onde fatos assim interessantes, daquele jogador honesto, né? A arbitragem deu o pênalti, ele voltar dizer que não foi, né? Já vi lance, não me pergunte qual foi o atleta e qual foi o time, mas dele pegar e dizer que não foi. E também já vi jogador abandonar o lance por causa de um adversário ter se lesionado, ele perceber e parar o jogo, podendo fazer o gol, né? Mas com o Neymar já é o contrário, ele encena o jogo inteiro. E eu me lembro de, você falando assim de casos já é por fair play, né?
do Rodrigo Caio. Sim, foi uma também. polêmica retada, né? Pois é. Mas ele foi, assim, teve caráter, foi honesto, foi homem, não foi um menino. Se todos fossem assim, existem momentos que eu falei, como eu falei, a malandragem é ok, mas uma picaretagem como essa, meu amigo, esqueça o Hexa desse jeito, né? Cara de pau, viu? Enfim, não dá para aceitar assim, não. Só uma última notícia aqui, Edilson, sobre o Cristiano Ronaldo, que ainda não se apresentou ao Manchester United. Ele quer jogar Champions, mas o Manchester não se classificou. O Manchester disse que aceitaria emprestá-lo desde que ele renovasse o contrato até 2024. Está aí na mão de CR7 esta alternativa. Pois é, manda ele vir para o Bahia para disputar a Série B. Renova lá e vem. Tá perto, Muito bem. né? Estamos chegando ao finalzinho do programa e só atualizando o placar da rodada pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Mirassol fez o segundo sobre o Confiança, 2-0 é o placar de momento. Volta Redonda também já fez o segundo sobre o Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul. O jogo está em 2-0. Paysandu e Figueirense seguem empatados em 1-1 e terminado já encerrado. Não, peraí, é que eu estou pulando já aqui. Estou falando de Série C. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma está vencendo o CSA por 2-1. Criciúma está chegando ali à 9ª posição, com 27 pontos. E agora, encerrado, Operário 0, Tombense 0. Bom resultado aí para o Bahia, que mantém uma certa distância para o Tombense, que assim como Londrina tem 29 pontos, Londrina na 5ª posição, Tombense na 6ª, e o Bahia está a 5 pontos desses dois times. Se o Tombense vencesse, o Bahia ficaria a apenas 3 pontos do Tombense. Beleza? Para fechar, Linda? Para fechar, beleza. E aí a gente retorna nesta terça-feira com uma notícia do Bahia da Vitória e do que rolar. Valeu a todos, uma boa noite, obrigado pela audiência e até amanhã.